Fala galera, que a paz esteja com vocês aí. Bruno Mamed aqui para mais uma vez, mais um vídeo para vocês aí. E hoje eu quero abrir o meu coração com você e te contar uma parte mais pessoal aqui da minha vida. Algo que eu nunca pensei que eu fosse viver, mas que foi necessário, né? Que eu entendesse, que eu passasse por isso de verdade, para que eu entendesse de fato o que significa entregar a vida no altar de Deus. Sabe aqueles momentos que a gente parece que tá dentro da igreja, mas o nosso coração não? Eu tava exatamente dessa forma. Eu, sendo um ministro de louvor, tava todos os domingos ali na igreja, com o microfone na mão, a banda afinada ali, os cânticos bem preparados, mas dentro de mim havia silêncio. Eu não orava de verdade, eu não adorava de verdade, eu simplesmente cantava da boca pra fora. Era como se eu fosse um cristão ateu, alguém que acredita em Deus na teoria, né, mas que vivia na prática como se ele não estivesse ali. Era tudo no automático, a rotina ela tinha me consumido. E a frieza espiritual, ela é sorrateira. Ela não chega de uma vez, ela vai instalando assim de pouco a pouco, como se fosse uma brasa ali que vai perdendo fogo, né, e se torna cinza. E a Bíblia fala sobre isso, né, em Apocalipse 3, versículo 15. Deixa eu ler para você aqui. Aqui Jesus está falando para a igreja de Laodiceia, onde ele fala assim: Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Eu estava vivendo exatamente como esse texto, morno, indiferente, acostumado ali com a presença de Deus. Estava acostumado com a presença de Deus, mas sem viver a intensidade dela. Foi então que algo aconteceu, né? Eu tive uma crise de saúde um pouco séria. Minha pressão subiu de uma forma absurda, chegando a 22/10. E quem já passou por isso sabe o quão isso é complicado, o quão isso é difícil. Eu fiquei mal, fiquei assustado, eu fiquei com medo. E depois dessa crise veio traumas. Eu já não conseguia dormir direito, tudo me incomodava, a minha mente rodando o tempo inteiro. Eu tinha medo que meu corpo não fosse aguentar. E foi nesse momento que eu percebi que eu já não tinha o controle de mais nada. Aquela falsa sensação de que eu estava bem, de que eu poderia levar a vida sozinho ali, desmoronou. E às vezes Deus permite um chacoalhão nas nossas vidas ali para que nós nos despertemos. E foi como se ele estivesse dizendo assim para mim, ó, filho, você tá tão acostumado com a rotina que se esqueceu do essencial, viver comigo. Eu me lembro um dia que eu tava fraco ainda, muito abalado, e que eu dobrei os meus joelhos e me humilhei diante da presença do Senhor ali. Só que eu não tinha força para nada. Eu não conseguia dizer nada. Eu apenas chorava. Mas nesse choro eu senti algo que eu já não sentia há muito tempo, a presença de Deus. Foi como se ele estivesse recolhendo cada lágrima minha ali, e estivesse falando para mim: agora você tá entendendo, meu filho. Agora sim, que não é sobre cantar afinado, não é sobre estar em cima do palco ali, é sobre o altar do coração. E a Bíblia mostra isso para nós em Romanos, Romanos capítulo 12. Deixa eu ler para você. Ó, presta atenção. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional. Deus, ele não queria as minhas músicas apenas. Ele queria a minha vida. Ele queria o meu coração como um sacrifício vivo, entregue de novo no altar de Deus, altar dele. Pensa comigo, a vida espiritual ela é como se fosse uma chama. Quando nós cuidamos dela, ela ilumina, certo? Ela ilumina, ela aquece, ela acende outras velas. Mas quando nós deixamos um vento, o vento da rotina, o vento do pecado, da distração, apagar essa chama, sobra apenas fumaças. E foi isso que aconteceu comigo. Mas quando eu entreguei a minha fraqueza a Deus, foi como se ele soprasse de novo sobre essas brasas apagadas. Então, a chama reacendeu. E eu aprendi que tudo se resolve no altar de Deus. E no altar eu encontrei perdão, no altar eu encontrei restauração, encontrei até paz para lidar com essas crises que eu estava na minha saúde. E hoje, se eu tô te contando isso aqui, é porque Deus, a mão de Deus me sustentou. E ele me mostrou que não basta viver só no automático. Não basta ser só ministro de louvor. Não basta só estar na igreja. Não basta só segurar no microfone.
É preciso viver de verdade com o coração aceso diante de Deus. Talvez você que está me escutando agora esteja vivendo o mesmo que eu passei, a mesma coisa que eu vivi. Talvez você está aí no automático, cantando sem cantar, orando sem orar, vivendo sem viver. E talvez Deus esteja usando de alguma situação na sua vida para te chamar de volta. E a boa notícia é que a porta ainda está aberta. Deus, ele não desistiu de mim, ele não desiste de você. Ele só está esperando você voltar para o altar. E em Joel, capítulo 2, versículo 13, está escrito algo maravilhoso. Presta atenção. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envie a desgraça. Deus, ele quer o seu coração. E quando você se entrega, tudo muda. Pensa comigo. É como se fosse um vaso rachado que volta para as mãos do oleiro. Eu estava rachado, eu estava fragmentado. Eu tentava esconder essas rachaduras como se fosse uma pintura arrumada do lado de fora, mas do lado de dentro toda quebrada. Então foi só quando eu voltei para as mãos do oleiro, ele me refez. E hoje eu posso dizer para você, eu já não sou mais aquele cristão ateu. Eu sou um filho amado que entendeu que a vida só faz sentido quando é vivida no altar. Altar de sacrifício. Se permita viver na presença de Deus verdadeiramente. Que Deus abençoe.